Sua comunidade já tem o SEBAS e você sabe todos os benefícios que você pode usufruir tendo ele? E se você não tem, você sabe os riscos que você está correndo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Me aguarde! Vou começar falando dos riscos de quem não tem o SEBAS, tá? O primeiro deles é o risco trabalhista. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, muitas comunidades terapêuticas acabam não contratando o pessoal em regime de CLT, né? Ou seja, não registra o pessoal em carteira assinada. Aí o que ocorre? O pessoal emite nota fiscal, emite RPA, né, que é o recibo de pagamento autônomo, e aí o que ocorre? Se essa pessoa, de repente é um psicólogo, um assistente social, um coordenador, enfim, se essa pessoa só emite esse documento, essa nota fiscal, esse RPA, só para a sua comunidade, você corre sério risco trabalhista por caracterizar vínculo de emprego. Não sei se você sabe disso, mas isso é um fato, ok? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Eu ia me esquecendo, recentemente uma comunidade me ligou, o pessoal estava desesperado, porque eles tiveram uma reclamação trabalhista na casa de 230 mil reais, para vocês terem ideia. Eu não sei o porte da sua comunidade, mas eu creio que qualquer comunidade ter aí uma reclamação trabalhista na casa dos 230 mil reais é para quebrar as pernas, concordam comigo? Então esse é um problema que tem para quem não tem o SEBAS e automaticamente não registra o pessoal no regime de CLT. Então esse é um ponto crítico do processo. Outra questão é com relação aos benefícios do INSS. Uma vez que a pessoa não é registrada, não tem, né, carteira assinada, como diz, ela não tem nenhum tipo de benefício. Eu conheço uma comunidade terapêutica que o rapaz trabalhava lá, e na área administrativa, mas ele final de semana fazia um bico aí de mototáxi, assim, de entregar pizza, alguma coisa do tipo. E aí o que ocorreu? Ele sofreu um acidente, ficou meses parado, e a comunidade, pelo vínculo que tinha com ele, inclusive, acabou pagando mês a mês aquele salário, até porque não queria deixar ele na mão. Então esse é um outro risco seríssimo que a sua comunidade corre, onde ela teria que, de repente, arcar com uma despesa que ela não precisaria, tá certo? Então esse é um tópico que eu acho que é importante ser destacado. Então, pessoal, e ainda tem um outro ponto que vale a pena destacar, que é a questão dos impostos, né? Uma comunidade hoje paga uma série de impostos por não ter o SEBAS, né, a questão trabalhista. Então, por exemplo, só de INSS são 20%, depois tem PIS, COFINS, enfim, que gira na casa dos 28% de redução, ok? E ainda tem o seguinte, por exemplo, só do ISS, que é uma comunidade terapêutica hoje que presta serviço para a Senapred, por exemplo, ela é obrigada a recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o imposto municipal. E aí o que ocorre com esse imposto? Por exemplo, se uma comunidade atender 20 pessoas, esse é um cálculo que eu fiz aí mais ou menos, ela vai pagar só de imposto, só de ISS em torno de R$450 mês de ISS. Se você pegar isso no ano, dá mais de R$5.000. Isso é mais do que eu cobro, por exemplo, para fazer um trabalho desse. Lembrando que todo o trabalho que eu faço, ele, para todos os efeitos, a comunidade não paga nada. Toda análise que eu faço é gratuita. A comunidade só vai me pagar se eu puder comprovar que foi aprovado o processo que foi feito junto ao SEBAS, assim como somente após a publicação no Diário Oficial, ok? Muito bem, então até agora eu estava falando sobre itens negativos. Mas assim, vamos falar no positivo, porque a gente tem o costume na nossa sociedade de sempre ensinar, inclusive, pelo negativo, né? Você pega, por exemplo, crianças, a gente ensina para a criança, ó, não corre, enquanto a gente deveria dizer, anda devagar, ou não desce depressa, a gente deveria dizer, desce devagar. Enfim, no geral, a gente sempre ensina pelo negativo, né? Não grita, sendo que a gente deveria dizer, fala baixo. Enfim, vamos falar agora, então, no aspecto positivo. Ok? Vamos deixar o negativo de lado.
Então, eu mencionei a respeito de percentuais que a comunidade economiza, tipo PIS, COFINS, enfim, na área trabalhista que vai dar INSS, PIS, COFINS, que dá nessa casa dos 28%, 29%. Fora isso, você tem uma série de benefícios, por exemplo, IPVA, IPTU, você faz um documento, você tem carro, por exemplo, em nome da comunidade, você pode fazer um processo junto à Receita Estadual e obter a isenção de IPTU do seu veículo, ou melhor, do veículo da comunidade, ok? Tem uma lei, um projeto de lei circulando, eu até teria que confirmar se já foi aprovado ou não, é um projeto de lei que diz o seguinte, a comunidade terapêutica pode ter a redução do IPI para a compra de carro zero. É o mesmo imposto que quem tem problemas de deficiência, algum problema, acaba tendo essa isenção também. Então existe esse projeto de lei que facilitaria essa aquisição também. Tem outro aspecto interessante, é sobre emendas parlamentares. A comunidade poderia ou facilitaria ela ter recebimento de emendas parlamentares. Eu vou estar gravando um outro vídeo, se possível ainda hoje, falando sobre projetos sociais e dando ideias e sugestões daquilo que a comunidade pode se beneficiar em relação à questão de projetos sociais. E a emenda parlamentar é uma delas, né? E tendo o SEBAS, isso vai ser de grande valia, vocês podem ter certeza disso. Então, no final do vídeo, eu vou colocar uma lista de todos os itens que eu preciso avaliar para poder, eu preciso analisar para saber se a sua comunidade tem condições ou não de ser beneficiada por esse certificado. Um dos documentos é o contrato que a comunidade tem que ter com a prefeitura, né, com o gestor do SUS. Então, até o ano passado, era bem mais fácil isso, porque, por exemplo, tem muitas comunidades que prestam serviços para o governo federal, por exemplo, que não tinham um acordo com a prefeitura, ali, com o gestor do SUS, né, ou com o Estado, por exemplo. E isso, de alguma forma, iria prejudicar a comunidade para obter o SEBAS. Até o ano passado, 2018, era fácil, apenas uma declaração do gestor do SUS já teria resolvido o problema. Infelizmente, algumas comunidades não atenderam, nós encaminhamos documentos explicando isso, nem todo mundo atendeu, nem todo mundo acreditou nisso, não sei, mas o fato é que esse ano nós estamos em 2019, você precisa ter um contrato em 2018 com o gestor do SUS para você poder ter o SEBAS, ok? Então, caso a sua comunidade queira o SEBAS, mas você não tem esse contrato em 2018, entre em contato comigo, ok? Eu preparei um documento que pode ser chamado de pactuação com a saúde, ou pode ser também um acordo de cooperação, que esse acordo de cooperação, tanto o acordo de cooperação quanto a pactuação, que na verdade seria o mesmo documento, depende de como a prefeitura vai querer oficializar isso, ele não gera custo para a prefeitura. Então, ou seja, se a sua comunidade atende, por exemplo, atende vagas da Senad, né, da Senapred agora, você então poderia propor para a prefeitura esse documento, a gente propõe esse documento esse ano, então eu mandaria para vocês esse documento gratuitamente, não tem custo nenhum, e vocês propõem para a prefeitura local aí, ou para o estado, dependendo, né, como você tiver, atender gratuitamente algumas vagas, em troca deles assinarem esse documento para vocês, porque o ano que vem a gente precisaria analisar e dar digamos assim, preencher alguns documentos baseado nesse documento, ok? Outro aspecto muito importante em relação ao SEBAS é o balanço. Conforme consta no balanço de vocês, daria tempo, né? Então eu analisaria o balanço, por exemplo, de 2017, ainda que o de 2018 não esteja pronto, eu analisaria o 2017 para verificar se houve algum erro, se tem alguma inconsistência no balanço. E veja que a minha observação ela é do ponto de vista gerencial, para fins de certificação. Eu não sou contador, então a minha análise não é uma análise contábil, ok? Eu vou analisar apenas com esses olhos, visando aquilo que o SEBAS olha, ok? E se tiver que alterar alguma coisa, a gente altera. Eu lembro de uma comunidade em 2015 que eles tinham toda a ênfase no balanço deles não era uma ênfase voltada para a comunidade terapêutica, era uma ênfase voltada para a assistência social.
E aí nós tivemos que corrigir isso, a contabilidade mudou os programas ali de os títulos que eles dão, né, tem um nome específico para isso, onde que eles iam classificar cada despesa, eles alteraram aquilo para o ano seguinte e a gente acabou conseguindo então resolver esse problema da certificação por conta do balanço, ok? Então esse é um aspecto também importante que eu preciso analisar o balanço. E não dá para deixar para a última hora, né? Por exemplo, se a gente vai deixar para fazer esse SEBAS o ano que vem, mas o balanço de 2019, digamos, ele tiver comprometido, não vamos ter sucesso também. Então são essas análises todas que eu mencionei que não teriam nenhum custo para a comunidade, ok? Então a gente faz todo esse trabalho e deixa tudo preparado para o ano que vem a gente entrar. E se já tiver com tudo isso pronto, a gente pode entrar esse ano e a comunidade já começar a usufruir dos benefícios a partir de o quanto antes mesmo. Eu não gosto de ficar mencionando comunidades que eu presto serviços, ok? Mas caso você queira, eu indico só esse ano 4 comunidades, né, já foram contempladas. Tem comunidades do Paraná, comunidades do Mato Grosso do Sul, comunidades de Santa Catarina, que já foram contempladas com a certificação. Então, caso você queira, a gente também pode fazer esse trabalho para a sua comunidade, beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu vou deixar no final do vídeo a lista de documentos que eu preciso analisar, então seria interessante, caso vocês queiram, já sabe quais são os documentos, me encaminha para eu poder dar uma olhada nisso, tá bom? Então, qualquer sugestão, gente, estou à disposição, como eu sempre falo, caso você tenha alguma dúvida em relação ao SEBAS, entre em contato com a gente, tá? E vamos dar sequência nisso para que vocês usufruam, né, desse benefício. No final das contas, quem tiver o SEBAS acaba também tendo a possibilidade de contratar as pessoas, né, os funcionários que estão hoje em regime aí de nota fiscal ou em regime de RPA, pode regularizar essa situação. Eu só queria enfatizar, talvez não tenha ficado claro isso, que é o seguinte: caso o funcionário aí, normalmente é psicólogo, o assistente social, ele emita notas para mais de uma comunidade, então, ou seja, ele emite 2, 3 notas, então beleza, você fica tranquilo quanto a isso, porque não caracteriza vínculo empregatício. Mas se ele não faz isso, ele emite nota só para você, então só para sua comunidade, então vocês podem ter problema, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe o trabalho de vocês, né? A gente sabe da luta que cada um tem aí com os dependentes químicos e eu fico à disposição aqui. Se tiver alguma sugestão de algum tema que queira que eu comente a respeito, eu estou à disposição para isso, tá bom? Então, no final, vai ter esse vídeo, a lista, no final desse vídeo, a lista dos itens que eu preciso analisar. Como eu falei, é sem compromisso, é sem custo para vocês, e eu só vou receber se for confirmado, se der certo, se for publicado no Diário Oficial, beleza? Então, sucesso para vocês, até a próxima.